Você cuida da sua saúde bucal como deveria? Neste mês, o Abril Grená traz um alerta. A prevenção começa pela boca. No TCE de hoje, vamos falar sobre a campanha, o papel da odontologia na saúde pública e como a APCD Jacareí tem trabalhado para ampliar suas ações no município. Quem vai nos ajudar nesse papo é a Leia Zácaro, que é dentista e presidente da Regional Jacareí da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Olá, Zé. Olá, Leia. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui na TV Câmara para falar sobre saúde e especificamente sobre saúde bucal. Com certeza. Logo de cara eu já te trago uma informação que fica como um alerta, né, para a população em geral. Cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo sofrem com algum problema de saúde bucal, segundo dados da OMS. Como que isso impacta na saúde geral das pessoas? Como você disse, né, a saúde começa pela boca, né? Então, você ter uma saúde bucal evita outras doenças sistêmicas, né, que pode acometer o indivíduo. E dentre várias doenças que podem se manifestar na boca, nós temos a cárie dental, a gengivite, né? A cárie é uma doença do dente, que destrói o dente, a gengivite destrói a gengiva, a periodontite, que é uma perda óssea, uma perda do tecido de sustentação do dente, levando à perda desse elemento dental. Temos o câncer de boca, né? Então, é muito importante a gente falar sobre prevenção dessas doenças ou no diagnóstico precoce dessas doenças para não deixar evoluir para danos maiores, né? E acredito que ela pode acabar influenciando também em outros aspectos do nosso organismo, não só a boca também, né? Isso, porque qualquer infecção pode levar a um estado grave de saúde, como uma septicemia, que é a septicemia é uma infecção generalizada, que se espalha por todo o corpo, né? E qualquer infecção pode causar isso, né? Inclusive uma infecção dental. Então, se alguém tem alguma infecção dos dentes, tem que ser tratado, né? Ou através de um tratamento de canal desse dente, ou através da própria extração do dente para fazer uma limitação do dano, e não para poder evitar um dano maior para o organismo como um todo, né? Essa infecção pode parar nas válvulas cardíacas, né? Pode dar outros comprometimentos graves, né? Problema nos rins, uma nefropatia, né? Então é bem importante a gente evitar o problema. Leia, parece que a gente ainda tem a tendência de tratar a saúde bucal como algo secundário. Por que isso acontece? Eu acho que é uma falta de educação em saúde, né? Por isso que é tão importante, eu agradeço muito esse espaço que vocês estão dando para a gente poder falar de saúde, né? Sobre a prevenção em todos os aspectos da vida da gente, né? A gente está podendo falar sobre a prevenção, né? No caso da odontologia, né? A saúde bucal, e especificamente da saúde bucal, como eu já falei, dessas doenças que pode acometer, mas na saúde geral, a doença, quanto mais ela for tratada precocemente, ela for evitada ou tratada precocemente, menores os danos futuros. Mais fácil para tratar, mais barato e com menos consequências graves, né? Na saúde pública, eu tive a oportunidade de fazer especialização nessa área, né? Há 5 níveis de prevenção. O primeiro nível é a promoção da saúde, é você ter condições mínimas, né, de segurança alimentar, abastecimento de água tratada, alimentação, isso é o geral, né, das diretrizes da promoção, ODS ali, né? Da promoção da saúde. Sim. Partindo dessa promoção da saúde, nós temos uma proteção específica. Cada doença, ela tem uma proteção específica. Então, já também você está evitando essa doença acontecer. Mas se eventualmente a doença acontecer, você tem fazer um diagnóstico precoce e um pronto tratamento, para não deixar aquela doença evoluir, né? A partir do momento que aquela doença, o indivíduo já foi acometido
da doença, a doença já foi instalada, você tem que fazer a limitação do dano, ou seja, vamos não deixar cortar o mal pela raiz, não deixar isso progredir. E chega a um aspecto que você limitou o dano, às vezes você vai ter que fazer uma reparação, uma reabilitação, né? Isso na odontologia, vamos imaginar uma doença, a cárie, né? A promoção da saúde, que é o geral. A proteção específica seria você ter uma boa higienização bucal, né? Usar a escova de dente corretamente após todas as refeições, né? Ter uma dieta saudável, não assim, com tantos açúcares, né? Que hoje em dia é uma oferta muito grande de alimentos, né? Que prejudicam a saúde bucal, né? O uso de fio dental, o uso de flúor. Então, isso é uma proteção específica para a doença cárie. Se não foi feito corretamente essa proteção específica, vai iniciar um processo carioso que já é a própria cárie. Aí você vai precisar da intervenção de um dentista, né? Para fazer uma restauração, não deixar aquela cárie evoluir. Se passou dessa proteção específica e desse diagnóstico precoce, aquela cárie vai evoluir, né? Ela vai evoluir, vai haver um problema de canal. O que é o canal? Dentro do dente nós temos um feixe vasculo nervoso. O dente é um órgão vivo, né? Então aquela cárie, que é uma destruição da estrutura dental, ela causa uma inflamação, uma infecção. E tem casos que dá para fazer um tratamento de canal. O que é um tratamento de canal? Você limpar toda essa infecção e obturar esse canal, ou seja, deixar tampadinho, limpinho lá e você poder aproveitar aquele dente. Mas tem casos que não dá mais, aí você vai evoluir para uma extração desse dente. Então você fez uma limitação do dano, você interrompeu aquele ciclo, né? Mas aí depois você tem que fazer o quê? Você tem que reparar, né? Aí você vai partir para uma prótese, para um implante, pode ser uma prótese parcial, uma prótese unitária, uma prótese total, né? Que é a dentadura que a pessoa conhece, né? Então, porque não houve o processo ele foi agravando, né? E no futuro teve que acabar numa reabilitação. Certo. Falando ainda sobre extração de dente, né, que você acabou de mencionar, a última pesquisa do IBGE mostrou que cerca de 14 milhões de brasileiros acima de 18 anos vivem sem nenhum dente. E outros 34 milhões já perderam 13 dentes ou mais. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Por isso, como eu disse, a prevenção é muito importante. Às vezes, no local não há ou dentista, que é o especialista que faz tratamento de canal, né, que é o endodontista ou algum dentista clínico geral habilitado para fazer, né, porque já fica um tratamento mais caro, né, e às vezes a pessoa não tem condição de fazer canal, às vezes o dente também não dá mais para fazer canal e infelizmente parte para a perda do dente, né, mas como eu disse, é melhor em determinados casos fazer a extração do que você ter uma infecção. Sim. Né? E essa infecção, já tive caso de paciente, caso de uma infecção, esse paciente apareceu acometido de uma infecção muito grande, que a gente tem que mandar para internação, porque antibiótico oral não faz mais efeito, né? Uma questão de segurança, a gente faz o encaminhamento, faz a internação, toma a medicação na veia diretamente, né? Para evitar, porque pode haver uma septicemia e o quadro grave que pode levar à morte. Sim, eu acho que a gente pode ver essa questão também por um outro ângulo, né, Leia? Principalmente ali pela questão da autoestima e da qualidade de vida da pessoa, né? Isso, porque saúde é tudo, né? Você tendo saúde, você tem disposição para trabalhar, para viver, para estudar, né? E a gente vive em meio em sociedade, né? A parte estética é importante, né? A pessoa ser bem aceita, né? A pessoa ter os dentes saudáveis, se apresentável, até para conseguir uma vaga de emprego, né? Fazer uma entrevista, né? A pessoa vai às vezes fazer uma entrevista com mau hálito, né? Às vezes já é rejeitada ali. Então, há uma parte psicológica, né? Que a gente tem que avaliar, que é importante ter uma boa apresentação, né? Por isso que a gente tem que ter uma boca saudável, né? Um sorriso, né? E para isso precisa ter os dentes para poder sorrir,
assim, espontaneamente, né, sem vergonha, que isso é muito importante, que tem muitas pessoas que às vezes têm traumas emocionais por causa de problemas dentários. Sim, e acredito também que a odontologia preventiva ajuda também ali na redução de tratamentos mais invasivos e cada vez mais caros, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, meu tratamento é caro, né? Eu sempre costumo falar, você tem um carro, você tem que fazer a manutenção preventiva. Você tem que ir lá fazer a troca de óleo, né? Levar regularmente lá no mecânico. Se você não faz isso, o que acontece? Vai fundir o motor. Então, uma coisa que é ser preventivo, se fundir o motor, o custo é muito mais caro, né? Eu sempre faço uma analogia assim para o paciente entender. Então, é mais fácil você fazer uma visita regular ao dentista, tá sempre olhando, né? Para evitar esse agravamento da doença, um tratamento mais caro, às vezes a pessoa não tem condição de fazer, né? E fica mais difícil, né? Certo. Agora, falando sobre o Abril Grenar, né? Mais especificamente, o que significa o Abril Grenar e qual que é o objetivo dessa campanha? O Abril Grenar começou uma ideia que surgiu numa reunião do CORE, que é o Conselho das Regionais da PCD, que abrange várias regionais do estado de São Paulo inteirinho. E meu colega Marcelo Ribeiro teve essa ideia, né, de fazer um abril, né, no mês de abril, representando a cor grenar, que eu estou até com o lacinho aqui, né, que é a cor da odontologia, né. E logo em seguida dessa reunião, na época, foi em 2019, o Conselho de Saúde aqui da Câmara, né, convidou a nossa entidade para vir bater um bate-papo aqui e tal. E aí eu falei sobre o Abril Grenar, e eles pediram para apresentar o projeto, né? Na verdade, foi aprovado pela diretoria do CORE, mas fui eu que escrevi o projeto, né? E aí deu andamento aqui na Câmara de Jacareí para se tornar uma lei municipal, um mês dedicado à promoção da saúde bucal, prevenção de doenças bucais. E Jacareí foi o primeiro município a instituir essa lei. Nós já temos mais de 20 municípios. Agora, recentemente, conversei com o vereador lá de São Paulo e ele também está para sair lá, ele gostou muito da ideia e está para sair lá também no município de São Paulo. Então a ideia é que todas as cidades tenham uma lei para parar um pouquinho e falar sobre prevenção, né? Porque a gente fica tanto falando de doença que às vezes a gente deixa de falar sobre prevenção, que é tão importante. Sim, que legal. Então começou aqui o movimento, foi a primeira cidade. Jacareí foi a primeira cidade que instituiu o Abril Grenar. Certo. E existe algum público-alvo assim da campanha ou ela é mais generalizada? É uma campanha informativa, né? A nossa associação, a gente contacta os meios de mídia para tentar levar informação para a população. Esse ano a gente vai estar trabalhando em algumas creches, fazendo trabalho com as crianças de escovação de dente, né? A gente já conseguiu os kits, a doação dos kits pela Colgate. Então a gente vai em algumas creches aqui do município fazer esse trabalho com a nossa equipe. Vai ser muito bom, né? A gente está promovendo a saúde desde quando eles são pequenininhos, né? Você aprendeu a criar o hábito, que é importante, você ter o hábito da escovação, o hábito da higiene, você tendo o hábito, você vai levar isso para o resto da sua vida. Então, consequentemente, você vai ter bons dentes, uma boa saúde bucal. Certo. Desde quando está oficializada essa lei? Essa lei é lei número 35 de 1919. Desde 2019 nós temos o Abril Grenar. Aqui em Jacareí desde quando? Desde 2019. 2019. 2019. Foi aqui, desde 2019 que foi instituída aqui. E todos os anos vocês costumam fazer essas campanhas? A gente teve um probleminha por causa entrou a pandemia, sim, né? Aí a gente foi meio difícil a gente fazer esse trabalho. E aí fomos retornando, né? E a ideia é a gente levar isso para todos os municípios, para que todos falem sobre saúde bucal. Legal. E todos os anos vocês fazem essas ações voluntárias também, como você falou agora? A nossa associação sempre fez trabalhos educativos, trabalhos de prevenção, só que agora nós focamos mais, né, nós temos muitos profissionais, nós temos excelentes profissionais na associação. Se você quiser convidar para vir conversar, tem várias áreas da odontologia, né, várias especialidades, colegas totalmente muito competentes. Seria muito bom se tivesse dessa abertura, né? Cada vez mais está informando, levando informação para a população, para a comunidade, para poder trabalhar bastante na prevenção das doenças.
Lé, e quais são os principais desafios, né, que vocês, dentistas, encontram na conscientização da saúde bucal? Então, eu trabalhei 32 anos no serviço público aqui em Jacareí, né? Me aposentei, já vai fazer 5 anos. E o serviço público, ele é muito importante, né? Porque é onde você tem o acesso das crianças desde o começo, né? Então, isso é bem importante a gente começar o atendimento mais precoce possível, né? Aqui em Jacareí, a gente tem um programa que chama-se Bebê Clínica, que já começa o atendimento da mãe gestante, né? Antes do bebê nascer, e acompanha esse bebê até 4 anos, né? Então, você já cria a prevenção, o cuidado com a doença, né? Então, a chance dessa criança desenvolver problemas posteriormente é muito mais difícil, porque você tem a orientação da mãe, né? Você tem a supervisão da mãe, o acompanhamento do dentista. Isso é o importante, né? Porque se você não aprende a prevenir, fatalmente você vai ter a doença, né? Então é o desafio da conscientização, né? Por isso é muito importante essa abertura que vocês estão dando para a gente poder estar falando, conscientizar a população, né? Porque as pessoas às vezes, mas eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir no dentista, eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir ao médico. Então a população tem essa falsa ideia, sim, que não está sentindo nada, né? Não tem um sintoma e não precisa procurar um profissional da saúde, né? Mas independente disso, todas as pessoas precisam fazer o seu check-up, não é verdade? Faz um check-up para fazer os seus exames, fazer uma avaliação para ver se não tem problema. E aí você vai evitando esse problema, né? Mas isso tem que ser uma consciência, tem que gerar uma consciência da pessoa querer se prevenir, né? Sim. Léa, você é uma profissional que já trabalha há muitos anos, né? Não só aqui no município também. Queria te perguntar, você vê que o comportamento da população ao longo dos anos com relação à saúde da boca melhorou, piorou, mudou? Como que você vê esse panorama? Assim, eu trabalhei muitas campanhas de prevenção de câncer bucal aqui no município, né? Então, no começo, quando você examinava, né, praticamente, mais com os idosos, né? Muitos com prótese total, né? E com a evolução dos anos, você já foi vendo que tinha mais pessoas dentadas, mais pessoas usando prótese, pessoas com implante. Então você vê que houve pessoas mais conscientes de ter esse cuidado com a boca, né? Então o próprio flúor na água de abastecimento, a colocação de flúor na pasta de dente, né? As campanhas educativas. Então foram gerando, e as pessoas também tendo mais condições de acesso à informação, né? Sim. Elas vão cuidando mais da sua saúde. Sim. Para complementar, em 2024 o Brasil anunciou um investimento de 4,3 bilhões para a saúde bucal. Acho que isso representa um pouco essa questão justamente de começar ali pela prevenção, né? Isso. A gente aqui em Jacareí tem os postinhos de saúde, para quem não tem acesso, né, ao serviço particular, e que pode ter um atendimento básico na unidade de saúde, né? Fora o atendimento básico, já tem onde dá o atendimento secundário, que é feito na parte da odontologia, que é o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura, que entra a parte de especialidades, um tratamento de canal, uma prótese total, tem aqui, já trabalhei, já fiz muito, né? Uma periodontia. Então, é muito legal isso, você não só fazer a parte do atendimento básico, né, através do SUS, mas você ter a parte secundária, que podia ter mais abrangente, né, você sabe das dificuldades, mas aqui no município de Jacareí tem uma boa qualidade esse atendimento. E é algo bem interessante porque, assim, são tratamentos relativamente caros para se fazer, né, e você tem a disponibilidade... Isso, com profissionais da saúde, né, com especialistas nas suas áreas que prestam esse atendimento à população. O SUS, às vezes não tem no município, mas está no programa até a colocação de implantes pelo SUS. Olha só. Tem o programa desse tipo de atendimento.
Então, de lá para cá, você viu muitas alterações aí, né, desse comportamento da população com relação à saúde bucal, né? Interessante que eu cuidava das crianças, né? Hoje eu cuido dos filhos dos pacientes, né? E a gente vê o cuidado que eles têm porque eles foram cuidados. Então é isso que eu falo, é geracional, né? Se você cria aquela atenção, eles pequenininhos já leva no consultório, né? Então isso é muito bom. Vai mudando a consciência, né? É, muito bom. Certo. Léa, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente já volta para continuar nossa conversa, tá bom? Ok. O TV Câmara Entrevista vai fazer uma pausa. No próximo bloco, vamos falar sobre a atuação da APCD Jacareí, avanços na odontologia, acesso e inclusão. Não saia daí.